As cinematecas são instituições que carregam como anseio fundamental a preservação sistemática e contínua da produção cinematográfica e audiovisual ao longo dos tempos, para que essas obras permaneçam disponíveis para acesso e difusão durante muitas décadas, quiçá séculos ou milênios. A concepção de uma organização para a salvaguarda desse material nos mais diferentes suportes já criados transcende a mera noção de depósito de filmes, uma vez que, no decorrer do tempo, impede-se o esquecimento e desaparecimento físico desse material de registro e exibição de imagens em movimento, permitindo que gerações futuras em contato com essas obras reafirmem, refutem ou ressignifiquem conhecimentos, percepções, costumes ou a própria ideia de memória. As cinematecas também comportam elementos característicos do que se convencionou chamar de modernismo cinematográfico. Este se evidencia por explorar possibilidades dessa linguagem na seara de experimentações estilístico-formais, em autorreflexividade ou mesmo sua cognição histórica, entre outras propriedades. No contexto da sociedade capitalista atual, contar com cinema próprio, dispor de instituições como cinematecas e museus da imagem e do som vigorosos, demonstra que existe uma preocupação da sociedade com isso, diversas vezes envolvendo estruturas governamentais e poderes públicos. Afinal, exportar criatividade, arte ou tecnologia é algo que está no topo da pirâmide do capitalismo. Nesse jogo de influências e imperialismos, não basta exportar apenas itens como máquinas, roupas, computadores, ferramentas, etc. O que caracteriza, por exemplo, a recente ascensão da China no jogo global do século XXI. No século passado, países como os Estados Unidos da América do Norte, principalmente por meio de seu cinema, mas também diversos produtos de entretenimento, exportavam comportamento e cultura no período caracterizado pela ascensão desse país no planeta. Tanto é e foi assim que nossas salas de exibição, as TVs, as rádios e a internet viveram e ainda vivem literalmente dominadas por produções principalmente estadunidenses. Por isso é tão importante, além da produção e do fomento ao nosso cinema, também a criação e manutenção de instituições como cinematecas, para preservar essas realizações, difundir os filmes e inspirar novas produções, dando forma a nossas identidade e memória. As primeiras cinematecas são dos anos 30 e, não por acaso, surgiram em países que protagonizaram a Segunda Guerra Mundial, como Alemanha, em 34, Estados Unidos, em 35, Reino Unido, entre 35 e 36, França, em 36 e União Soviética, em 48, mas essa instituição teve origem em organizações dos anos 30. Essas primeiras instituições de preservação de filmes também impulsionaram a compreensão do cinema como arte e objeto de estudo. Porém, o maior volume de cinematecas surgiu no restante do planeta, principalmente no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial e nos anos 50 e 60 em diante. A criação da Cinemateca de Curitiba em 1975, liderada por Valêncio Xavier, é um eco local desses agenciamentos de manifestação global, apesar de ocorrer décadas depois da fundação das primeiras instituições nesse sentido. Criada após a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, em 1949, e também depois da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1959, a instituição curitibana surgiu de uma oportuna confluência de vontades pessoais, políticas, sociais e dos poderes públicos. O fato de a antiga Cinemateca do Museu Guidoviário, nomenclatura inicial da instituição, ser a terceira cinemateca criada no Brasil, e a primeira totalmente pública, é uma peculiaridade que destaca sua ambição e sua potência. A fundação da Cinemateca enceta ainda um novo período da cinematografia paranaense, no qual o audiovisual se tornava acessível a maior número de pessoas, tanto na produção quanto no consumo dos filmes. Atividades realizadas por Valêncio Xavier por meio desse organismo contribuíram diretamente para o desenvolvimento do cinema na região, incitando uma cultura de preservação, exibição, produção e formação. Os resultados foram a criação de novos espaços e formas para exibição de cinema, novos filmes e novas gerações de cineastas e de pesquisadores, entre outras consequências que muito contribuíram para a criação de uma cultura cinematográfica na região. Os desdobramentos decorrentes afetaram substancialmente o cinema feito no Paraná. Isso também acelerou processos históricos que, cedo ou tarde, aconteceriam na região, em virtude do desenvolvimento da sociedade e da disseminação das tecnologias de uma maneira geral. As ações desenvolvidas pela Cinemateca e por Valêncio Xavier, seu fundador e primeiro diretor, abreviaram etapas que poderiam levar décadas para ocorrer. É possível citar consequências como, por exemplo, o Festival Internacional de Cinema que abrigamos em Curitiba há mais de 10 anos,
A cultura do Super 8 que ainda hoje resiste aqui, sendo Curitiba um dos polos mais importantes dessa película na América do Sul, ou ainda a criação do bacharelado em cinema e do mestrado em cinema e artes do vídeo da Universidade Estadual do Paraná, ambos públicos e gratuitos, ou seja, são um projeto do governo estadual junto à sociedade. Tudo isso poderia não existir, ou demoraria mais a surgir, sem a criação da Cinemateca em 1975, e as consequências advindas disso, uma vez que são fruto de uma massa crítica conformada junto à população local e também aos poderes públicos. Mais do que um cineasta, produtor de TV, roteirista, tradutor ou escritor, atividade pela qual teve maior consagração e reconhecimento, é possível considerar, pela perspectiva aqui desenvolvida, que a mais impactante obra de Valêncio Xavier foi a criação da Cinemateca de Curitiba em 75. Portanto, nesse sentido, é possível compreender que Valêncio também foi um metacineasta, pois realizou não somente seus filmes, seus roteiros, mas também alcançou fundamental contribuição na criação e no desenvolvimento de uma cultura de cinema em Curitiba e no Paraná que, até então, ou não existia ou era pouco desenvolvido. A atuação de Valêncio à frente da criação e da condução da Cinemateca de Curitiba entre 75 e 83, entre outros pontos, compreende a preservação das obras fílmicas, tanto suas películas quanto os demais materiais conexos, e a constituição de acervos, arquivos e coleções, enfim, o depósito da memória cinematográfica. A organização e a promoção de ações formativas, teóricas e práticas da Cinemateca desde meados dos anos 70, como workshops, oficinas, palestras, debates, o que difundiu e tornou acessível a diversas pessoas conhecimentos específicos, ainda um tanto restritos aos grandes centros urbanos, uma vez que, à época, havia pouquíssimos cursos nessa área na capital do Paraná, e isso impulsionou toda uma geração de novos cineastas e também novos interessados em cinema. O estímulo e o fortalecimento pela programação da Cinemateca ou via cineclubes de circuitos não comerciais para exibição de filmes, atividade que, além da difusão dos trabalhos em si, incluía cultivar e formar uma plateia, exibindo filmes raros, fora do circuitão, algumas vezes até títulos proibidos pela censura. Por fim, também o seu apoio, formal e informal, a cineastas locais, no sentido de auxiliar a viabilização, produção ou pós-produção das obras deles. Tudo isso abrange resultados, reflexos e impactos das obras produzidas por essa geração cultivada na Cinemateca e suas derivações, bem como a formação de um público que, instigado e incentivado pelo conjunto dessa programação e dessas ações, viria a frequentar os cinemas da Fundação Cultural de Curitiba nos anos 80, 90 e 2000. Ou seja, tratava-se de um fomento geral a uma cultura de cinema que ainda estava se desenvolvendo na cena local. Nesse conjunto de realizações concebidas por Valêncio e executadas por meio da Cinemateca, existiu uma ação consciente e plural de estímulo e promoção ao cinema do Paraná após 1970, na qualidade de um circuito, de uma cultura, bem como o resgate de uma identidade da produção cinematográfica deste estado. De tudo isso são percebidos ecos, consequências e efeitos não somente naquilo que ocorreu em décadas passadas, mas até nos dias de hoje, 50 anos depois. Em virtude de tudo aquilo que essa instituição originou e provocou, a criação e condução da Cinemateca de Curitiba se destaca como uma das mais importantes obras de Valêncio Xavier. Obra, segundo o dicionário Wise, objeto resultante do trabalho de um operário, de um artista ou de um artesão. Sua obra de maior impacto na sociedade, fruída por um maior número de pessoas de diferentes maneiras em variadas esferas da vida urbana, foi a criação da Cinemateca de Curitiba, a qual transformou existências, modificou e incrementou a produção cultural e interferiu no cotidiano de uma capital estadual brasileira. O que se destaca aqui é que, nesta perspectiva, mais do que criar um filme ou uma obra de cinema, a criação da Cinemateca, nessas circunstâncias e nesse contexto, é uma realização de metacinema. É possível propor uma simples analogia. Se o trabalho para fazer um filme, por exemplo, equivaleria a plantar uma muda de árvore, preparando a terra, escolhendo o local adequado, plantando a semente, regando a planta, etc., criar uma instituição como uma cinemateca seria semelhante a originar um ecossistema. Esse paralelo, conectado à compreensão de ato criativo, pode esclarecer com mais precisão como a criação da Cinemateca de Curitiba pode ser percebida pelos delineamentos de uma metacriação. Entre as realizações de Valêncio Xavier, a Cinemateca de Curitiba se destaca como uma de suas mais interessantes e peculiares criações. Essa palavra exprime com adequação a perspectiva aqui desenvolvida. Criação. Ato, processo ou efeito de criar.
Ação humana de conceber, de gerar, de dar existência ao que não existe, ou de dar nova forma, novo uso a alguma coisa. Elaboração, concepção de qualquer coisa. Capacidade ou aptidão especial para inventar, elaborar. Obra, produto realizado. Institucionalização, fundação de algo. Num primeiro momento, as ideias de metacinema ou de metacineasta podem carregar uma falsa percepção de algo hermético, rebuscado ou mesmo insondável. Porém, trata-se de algo mais objetivo, preciso e simples do que isso. O uso do termo metacinema se legitima porque envolve a criação de uma ação, uma obra, um produto. E sua realização indica noções de reflexão sobre essa própria expressão artística, sobre transcender a materialidade das obras produzidas e sobre retroalimentar e regenerar o dispositivo de criação. A particularidade é que a realização em questão é a Cinemateca de Curitiba, e os efeitos e as consequências que causou no ambiente envolvido, o que carrega características do percurso de uma criação comum, embora o resultado final ultrapasse esses limites. Importante ressaltar que o termo metacinema não deve ser depreendido como algo que indique metalinguagem ou que impropriamente aluda a compreensões de autorreferencialidade. O conceito de cinemateca, em si mesmo, não é metacinema necessariamente. Porém, na compreensão aqui desenvolvida, a criação dessa instituição curitibana pode ser inferida como uma peculiar expressão de metacinema. O prefixo meta abrange a ideia de algo que está além, algo que transcende limites. O uso das palavras metacinema, metacriação, metacineasta, etc., se justifica porque trata de algo que extrapola o limite do filme, porque extravasa para a realidade, para uma espécie de estrutura extrafílmica que é responsável pela existência e pelo funcionamento do dispositivo cinema na sociedade, no mundo. Além da viabilidade de gerar filmes e demais trabalhos audiovisuais, uma organização como a Cinemateca de Curitiba constitui percepções, pensamentos e ordenamentos, impacta a vida social e cultural, gera empregos, produz identidade, história e memória. É nesses termos que a Cinemateca de Curitiba pode ser qualificada como uma meta-obra, ou seja, é meta porque transcende os limites de uma mera produção artística, mas, no geral, se desenvolve e percorre caminhos análogos aos de uma criação comum em sua concepção e constituição. No contexto da produção cinematográfica paranaense até 75, outro diferencial vem do impacto ampliado dessa realização quando comparado aos casos das cinematecas presentes em São Paulo ou no Rio de Janeiro, locais onde não apenas já progredia a constante produção cinematográfica desde os primórdios do século XX, mas toda uma cultura de cinema, a qual ainda não fora plenamente desenvolvida na capital paranaense. A Cinemateca de Curitiba foi fator determinante de modernização e atualização do panorama da época e acelerou essas mudanças. Os impactos causados pela existência dessa instituição, concebida por Valêncio Xavier, alteraram a vida cultural e os cinemas locais, bem como exibem reflexos diretos ou indiretos até hoje. Inclusive, o próprio fato de estarmos reunidos aqui e agora reside entre a gama de consequências às quais nossa Cinemateca está direta ou indiretamente conectada.